Tem um outro C que é fundamental para a gente começar bem a jornada por aqui, que é o seu curtir, né? O seu like, o seu joinha, porque você já entendeu a importância de dar o seu joinha, né? Engajando, fazendo com que a gente, então, chegue cada vez mais longe através do canal do Pavivi e o Pavivi sem mimimi. A ação de conciliação do Supremo Tribunal Federal sobre marco temporal e promessa quebrada de Lula frustram a Semana Indígena. Milhares de indígenas que promoveram uma semana de protestos, encontros políticos e propaganda em Brasília encerram as suas ações, ou encerraram nesta sexta-feira, dia 26, com frustrações. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que está em Londres, Gilmar Mendes, que tentou conciliar o embate entre defensores e críticos da lei do marco temporal para a demarcação de terras, irritou lideranças indígenas que tratam o tema como inconciliável. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não usou o evento para demarcar mais terras e cumprir uma promessa estabelecida em 2023. A decisão respinga no governo Lula e coloca o petista em situação ainda mais complicada em meio à queda na popularidade em menos de 1 ano e meio no seu terceiro mandato. Os indígenas criticam o fato de Lula não estar cumprindo com as promessas de demarcações e de não ter o seu discurso completamente alinhado aos das ONGs indígenas e indigenistas que repudiam o marco temporal. Lula havia prometido demarcar 14 novas terras indígenas em seus 100 primeiros dias de governo. Até agora, conseguiu demarcar 10. Segundo lideranças indígenas, outras 25 futuras reservas estão com processos parados por atrasos na burocracia administrativa. Pavi? Bom, essas organizações, né, indigenistas são indigestas, na verdade. É o indigenismo indigesto. Porque eles tratam o indígena como coisa, não como pessoa humana, que são. Por exemplo, a Constituição, ela reconhece os costumes, as crenças, as línguas, etc. e tal. Aí nós temos no Brasil uma norma jurídica que se chama Estatuto do Índio. E esse estatuto, ele retoma esse direito reconhecido na Constituição e, com base nesse estatuto, que é constitucional, por exemplo, se uma mulher indígena, ela, por exemplo, faz sexo com alguém com o qual ela não foi designada para se casar, dependendo da cultura indígena, ou caso nós encontremos um caso de uma indígena lésbica ou de um indígena homossexual. Se o costume da aldeia dá ao cacique o poder corretivo de sentar-lhe o reio, inclusive, essas organizações indigenistas, que são indigestas, elas defendem, com base nesse estatuto e com base nesse artigo 231 da Constituição, que os indígenas não têm direito a serem indenizados por danos morais, que eles não têm direito a procurar a autoridade policial para que o cacique seja punido pelos crimes nos quais incorre nessa correção que é prevista de maneira costumeira pelos indígenas. Então, esse artigo, junto com o estatuto e essas organizações, que para mim são, nos dizeres do Papa Paulo VIII, o verdadeiro anticristo. Essas organizações, elas criam com desculpa nesse artigo da Constituição, pessoas, cidadãos de segunda ou terceira classe,
Pessoas que não têm direito, pessoas que não têm moral para requererem danos morais. Pessoas que não têm sequer a capacidade de serem vítimas. Eles criam uma categoria subhumana. E essas organizações, é claro, elas tendem a lucrar quanto maior for a reserva indígena. Porque interesse quanto à vida dos indígenas, elas não têm. A se pautar por esses defensores dos costumes que desumanizam indígenas, a gente vê bem qual é o interesse dessas organizações. Então nós precisamos rever muitas coisas, porque não é justo que um indígena possa ser humilhado, apanhar, ser vítima de crimes e não receber do Estado a proteção que ele é obrigado a dar. Afinal de contas, os direitos fundamentais, os direitos humanos são universais. O que isso significa? Servem para todos os seres humanos. E essas medidas, elas só fazem excluir os indígenas das categorias de humanos. E, vale dizer, essas organizações, esses indigenistas indigestos, são, na sua grande maioria, entusiastas do governo do presidente Lula. Eu entrevistei ainda, como Jovem Pan News Bauru, entrevistei uma família do interior de Santa Catarina. A terra foi adquirida, a área onde eles produzem, em 1930, então já está acho que na 4ª geração, na produção, do que tem hoje. Medo de investir. Os pais, né, dessa geração que está agora, que é um irmão e uma irmã tocando a propriedade, os pais em depressão, porque não sabem o que vai acontecer, porque a área está comprometida de acordo com a decisão do Supremo. São forças distintas, cada um puxando para um lado e a insegurança reinando e ficando ruim para absolutamente todo mundo, para ver. Essa família passando por dificuldades agora, porque não sabe se investe na terra, se continua a produzir, se compra novos equipamentos, enfim. Então tem um indígena de um lado, sofrendo com essas ações dos indigenistas, e o produtor do outro com a insegurança gerada, né? Agora, você sabe uma coisa que eu estou vendo aqui o chat? Como é que o povo acredita nessa história do clone do Lula? Eu nunca parei para perguntar isso aí. De onde surgiu essa história do clone do Lula? Vocês levam a sério isso mesmo? O pessoal do chat, vocês levam a sério isso aí mesmo? Não, é sério mesmo. Para pensar. É feio isso aí. Isso aí depois encontra, meu amigo. Não tem clone, não. É ele mesmo. Infelizmente, é ele mesmo. Não tem nada. Não é sósia. Não é... É o Luiz Inácio. É o Luiz Inácio, com harmonização facial, com blefaroplastia, com dieta, com cremes importados na cara, se vestindo bem. É ele. É ele. 60 mil, né? O dinheiro deixa todo mundo mais jovem e mais bonito, queridos. Tem aqui um netespectador, que estava falando aqui que a sogra dele sabe diferenciar quando é o Lula e quando é o clone, e ela os apelidou de Ruth e Raquel. Agora, é difícil saber quem é a Ruth, né? Porque a Ruth é boazinha. Como é que a senhora consegue chamar alguém de Ruth? Para mim são duas. Você pode pôr Raquel e Paula Bratio, então. Que fica mais consciente com o negócio. Agora, eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal